Olá, sou a professora Emily. Vamos resolver a task Fábrica de bolinhas de gude? Essa é uma task com dificuldade difícil para o nível J e médio para o nível S, cujo país de origem é a Austrália. O Castelo Marcos trabalha em uma fábrica de bolinhas de gude. Essas bolinhas podem ser de diferentes tamanhos, cores, materiais e estilos. Porém, a fábrica produz apenas alguns tipos, que estão destacados na tabela ao lado. Como a tabela é muito grande, Marcos fez um diagrama para verificar todos os tipos de bolinhas de gude que são produzidos por essa fábrica. Qual dos diagramas a seguir pode ser o de Marcos? Então aqui acaba que ficou um pouco pequeno devido ao tamanho dos diagramas, tá? Mas depois, nos próximos slides, a gente vai ampliar um pouco mais. Então, de início, a gente tem aqui a nossa tabela, um pouco mais ampliada. A gente consegue ver as colunas que são divididas considerando as características, né? Então, tamanho pode ser pequeno ou grande, cor pode ser vermelho ou amarelo, material pode ser de vidro de metal, estilo com glitter ou com mosaico. E aqui essa última coluna, ela indica se é produzido ou não, mas quando é produzido, está destacado aqui em verde, certo? E aqui a letra A, a gente tem o diagrama da alternativa de letra A, né? De forma mais ampliada, a gente também vai fazer isso com as outras alternativas. E a gente pode agora analisar e conferir para saber se esse diagrama ele expressa todo mundo que está sendo produzido e indicado aqui pela tabela, certo? Então a gente pode começar aqui pelo começo e ir respondendo essas perguntas e analisando o que é que o diagrama nos diz. Então no início, é grande? Vamos imaginar que sim. Então a gente vai seguir esse caminho, né? A próxima pergunta é amarelo? Vamos novamente seguir que sim. Então, vamos dizer que sim, então ok, é produzido. O que ele nos disse? Que se a bolinha de gude for grande e for amarela, vai ser produzida. Então, vamos observar aqui. A gente tem as bolinhas grandes aqui, da metade da tabela para baixo. Então, seriam essas daqui. E as amarelas seriam essas daqui, né? Então, as grandes e amarelas seriam essas 4. Mas percebe que só uma está sendo produzida. E pelo que o diagrama está dizendo para a gente, todas as que são grandes e amarelas são produzidas. Então, essas 4 linhas aqui deveriam estar verdes, né? Não só essa daqui. Então, isso já é um indicativo para a gente de que esse diagrama não é o diagrama correto. Existe outra coisa que a gente pode enxergar também. Então, aqui no começo a gente respondeu que sim, mas e se a gente responder que não? Ele está falando que é grande? Não. Então é pequeno, certo? Só existem essas duas possibilidades. Então, se for pequeno, ele está dizendo ok. O que isso significa? Que todas as bolinhas pequenas são produzidas na fábrica, porque, segundo esse diagrama, basta ser pequeno que vai ser produzido aqui, certo? E a gente vê que não é isso que acontece. Então, mais um indicativo que a alternativa de letra A está incorreta. Aqui na alternativa de letra B, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Então, a gente está aqui no começo e ele pergunta, né? É amarelo? Se sim, é pequeno? E se sim, ok, é produzido. Então, aqui está dizendo que essa fábrica produz bolinhas amarelas e pequenas. Então, vamos conferir, né? Aqui a gente tem as bolinhas pequenas e nós temos bolinhas amarelas aqui. Então, todas as bolinhas pequenas e amarelas, de fato, estão sendo produzidas, né? A partir daqui, são só as vermelhas pequenas. Certo, então essa parte já é ok. Então, voltando aqui para o início, é amarelo e se não for amarelo? Então, ele está falando que se não for amarelo, basta se perguntar, é grande, de vidro e com mosaico? Se sim, ok, é produzido. Então, são 3 características, né? É grande, então temos todas essas, de vidro, e aí seria essas duas, seriam essas 4 aqui, e com mosaico? Então, vidro, mosaico, não. Vidro, mosaico, sim. Então, tem 2 situações aqui. Só isso não seria necessário para garantir que é produzido ou não. Mas aqui ele está falando que é produzido. Então, para que esse diagrama, para que essa região pelo menos estivesse correta, essa linha aqui teria que estar marcada, né? Porque essa bolinha dessa linha é grande, de vidro e com mosaico. Mas não é produzida, infelizmente. Então, essa linha aqui não expressa corretamente essa tabela, certo?
Também pode haver outras inconsistências se a gente procurar. Então, é amarelo se a gente considerar que sim, e disser que não é pequeno. Então, é amarelo e grande. Existem bolinhas que são grandes e amarelas que são produzidas? Aliás, é amarelo, não é pequeno, então é grande, né? É amarelo, grande, e aí é de metal e com glitter? Então, é de metal e com glitter? Se sim, ok. Então, precisa ser grande. Aqui temos as grandes. Amarelo. Então, tem essas 4. Ser de metal. Então, seria essas 2 aqui. E com glitter, que seria essa daqui. E não é produzida. Certo? Então, esse diagrama realmente, ele não expressa a nossa tabela corretamente. Na alternativa de letra C, a gente começa aqui, ele nos pergunta se é grande, a gente pode falar que sim, a bolinha de gude é grande. E aí, continuando, pergunta se é vermelho. E aí, não existe a possibilidade de ser sim vermelho. Então, necessariamente, não pode ser bolinhas grandes vermelhas, tá? Se a gente olha aqui para o diagrama, todas as bolinhas grandes e vermelhas realmente não são produzidas. Então, tá tudo ok até agora. Então, é grande, não é vermelha, então a gente desce por aqui e tá aqui agora. Então, é grande, não é vermelha, então é amarela, certo? E aí, sendo amarelo, é de vidro e com mosaico? Se sim, é produzida. Então, grande, amarelo e com mosaico. E de vidro. 4 características, vamos observar. Então, é grande, não é vermelho, então é amarelo. É de vidro e com mosaico? Então, é de vidro e com mosaico. Tá tudo certo. É exatamente isso. A gente chegou em uma única opção de bolinha, que é produzido sim. Então, esse caminho aqui, tudo ok. Vamos para o próximo. Aqui no começo, é grande. Vamos dizer agora que não, então é pequeno. Se é pequeno, é vermelho de metal e com glitter? Então, é vermelho de metal e com glitter? É sim. Se for, então é produzido. Então, vamos lá. É pequeno, é vermelho, é de metal e é com glitter? Sim. Então, isso significa que é produzido, que isso daqui está nos levando a uma bolinha de gude que é produzido, tá? Então, esses 2 caminhos aqui que a gente percorreu, sim. Mas percebe que a gente só conseguiu chegar nessa opção e nessa opção. E todas essas daqui a gente não vai conseguir chegar. Não existe outro caminho aqui no diagrama C, certo? Para que a gente chegue nessas possibilidades. Então, esse diagrama, por mais que ele chegue em lugares que de fato, em bolinhas que de fato são produzidas, ele não consegue chegar em todas as bolinhas que são produzidas. Então, a gente não quer apenas que chegue em algo, mas a gente precisa chegar em todos, tá? Em todos que são produzidos. Então, a alternativa de letra C também está incorreta. E por fim, temos a alternativa de letra D, tá? Então, vamos nos perguntar, no começo, se é pequeno. E se for pequeno, sim. Vamos dizer aqui sim. Vamos incluir aqui todas essas opções. Aí ele está se perguntando, é amarelo? Vamos dizer que sim. Então, seriam essas de aqui. Então, é amarelo? É pequeno? É amarelo? Sim. Então, ok. De fato, todos os que são pequenos e amarelos estão sendo produzidos, certo? Então, vamos novamente. Aqui do começo, é pequeno? Vamos dizer que não, vamos dizer que é grande, tá? Então, seria esse de aqui. Então, é grande, é amarelo de vidro e com mosaico? Então, é amarelo de vidro e com mosaico? É amarelo de vidro e com mosaico? Sim. Então, ele chega nessa opção aqui. Então, essa parte do diagrama também está ok. E aí, vamos tentar novamente, aqui do começo. É pequeno? Vamos dizer que sim. Então, é pequeno. É pequeno, então seriam essas opções aqui que a gente tem.
É pequeno? Sim. É amarelo? Vou dizer dessa vez que não, que a gente já tentou sendo amarelo, tá? Eu vou dizer que não, se não é amarelo, é vermelho, tá? Então, dentro dessas opções. Então, é pequeno, é vermelho. Está perguntando, é de metal e com glitter? Então, as opções de metal são essas duas e com glitter é essa daqui, certo? Então, é pequeno, vermelho, de metal e com glitter. E aí, sim, ele é produzido, a gente chega nesse daqui, certo? E vocês percebem que aqui na alternativa D, a gente chegou em todas. Então, no primeiro caminho que a gente traçou, que foi esse caminho aqui, né? Foi o primeiro caminho que a gente traçou, a gente chegou nessas 4 opções, certo? Já no segundo caminho que a gente traçou, acredito foi esse daqui, né? O segundo, a gente chega nessa opção aqui. E por fim, nesse último que a gente acabou de fazer, a gente chega nessa opção aqui, certo? Então, não só esse diagrama nos levou a lugares que de fato são produzidos, então não tem nenhum erro em relação a isso, todo mundo vai nos levar a algo que de fato é produzido, como ele nos levou a todas as opções que essa fábrica entrega, tá? Que essa fábrica produz. Então, a alternativa correta é a alternativa de letra D, tá? E essa é a solução da nossa task.